Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou apresentar alguns dos novos recursos das Minimal APIs disponíveis a partir do NET 7, que vai ser disponibilizado agora em novembro na sua versão final. Então nós veremos os seguintes recursos das Minimal APIs. O uso de filtros, o upload de arquivos, o recurso Array Binding e o uso do atributo AsParameters. Para isso, nós vamos usar o NET7 Release Candidate 2 e o Visual Studio 2022 Preview. Então, abrindo aqui um navegador, você pode fazer o download do NET7 aqui no site da Microsoft, googando aí NET7 Download, olha. E você tem aqui o NET7 na versão Release Candidate 2, ó, para Mac, Windows e Linux. Basta clicar aqui na sua opção, fazer o download e instalar. O Visual Studio 2022 Preview pode ser acessado no site da Microsoft, olha. E aqui você tem a versão 2022 Preview, que é uma versão, olha, gratuita e completa para alunos, colaboradores de código e desenvolvedores individuais. Clicando aqui você vai baixar a versão Preview do 2022. Então aqui ele já vem com o NET7, ó, para você selecionar os templates de projetos. Então, iniciando aqui com o uso de filtros, esta funcionalidade vai usar os recursos da interface Endpoint Filter, que permite implementar uma lógica que dá suporte à execução de código antes e depois do endpoint, inspecionar a modificação de parâmetros fornecidos durante a invocação de um endpoint também. Alguns dos possíveis usos dos filtros nas Minimal APIs são validação dos parâmetros e do body do request, que são enviados para o endpoint, registrar informações do request e do response e validar que uma solicitação está direcionada a uma versão de API compatível. O código da interface e Endpoint Filter é o seguinte, olha. Então observe que aqui você tem que implementar o método InvokeAsync. E observe que nós temos aqui acesso ao HTTP Context através do Endpoint Filter Invocation Context e também ao pipeline do request através do Delegate Endpoint Filter Delegate. Note que o tipo de retorno usado aqui é um value task, que é uma struct, e não precisa realizar a alocação na heap. Então a primeira coisa a fazer é verificar o seu ambiente. Estou abrindo aqui um prompt de comando e vou dar o comando .net-version. Então ó, eu estou com a versão 7.0.100-RC2, Release Candidate 2. Então agora eu posso abrir aqui ó, o Visual Studio 2022 Preview, que eu estou com o NET7 instalado, e posso vir aqui criar um novo projeto. Seleciono aqui ó, ASP.NET Core Web API, clicando em Next. Aqui eu vou informar um nome para minha API, aqui para o meu projeto, Minim API NET7. Vou salvar aqui nessa pasta, vou clicar em Next, e aqui é importante, ó, eu vou selecionar NET7, que está ainda na versão Preview, Release Candidate, né? Vou configurar para HTTPS, e aqui eu vou habilitar aqui o suporte ao Swagger. Ó, eu não vou usar controladores, vou usar a Minimal API, e eu vou usar o Top Level Statement, então eu vou deixar desmarcado aqui. Então eu vou clicar em Create e ele vai criar o projeto com a Minimal API para mim aqui, ó. Vamos visualizar a Solution aqui. Então aqui, ó, na classe Program ele já criou aqui o esboço aqui da Minimal API. Eu vou limpar aqui esse código, então vou remover esse endpoint, vou remover aqui ó, esse código que ele criou por padrão e essa classe aqui também não vou utilizar. Vou deixar somente com esse código aqui que nós vamos usar no nosso exemplo aqui. Aqui, por algum motivo, eu atualizei a versão do Visual Studio 2022 Preview. Ele está me lançando algumas mensagens aqui, ó. Então, depois eu vou verificar o motivo, mas parece que, apesar disso, está tudo funcionando aqui. Então, eu vou criar aqui um endpoint, porque eu tinha um endpoint padrão aqui e removi, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou definir aqui um endpoint, então eu vou dar um map get, vou definir aqui a rota, vou chamar de filter, e aqui eu vou definir um parâmetro que eu vou receber aqui, que vai ser do tipo string, eu vou chamar de chave secreta. E aqui eu vou definir nesse endpoint o seguinte, ó, que eu vou exibir aqui ó, um texto, né, usando filtros
em Minimal APIs. Então tá aqui meu endpoint, ó. Eu vou executar aqui o nosso projeto só para a gente ver ele funcionando. Então eu vou ter a exibição aqui da interface do Swagger, né, ó, com o meu endpoint filter, que atualmente, ó, eu vou informar uma chave secreta aqui, ó, e vou executar. E ele vai exibir a mensagem usando filtros em Minimal API. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um filtro aqui. Então eu já vou usar os novos recursos da interface Endpoint Filter. Para fazer isso, basta eu invocar aqui, ó, o método addEndpointFilter e definir a implementação da interface. Estou definindo aqui o context e o delegate. Vou definir aqui o lambda e agora aqui eu vou definir a condição, como eu quero aplicar o filtro aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho que enviar no request uma chave secreta. Então eu vou definir a seguinte condição, ó. Vou fazer um filtro que vai atuar aqui antes do endpoint ser executado. Então eu vou verificar se o meu request do contexto da minha requisição, né, na carry string, onde eu estou passando o parâmetro, o valor do parâmetro contiver a string não sei, eu vou retornar um bad request. Aqui o P é minúsculo, tá? Caso contrário, eu vou retornar e continuar a execução do pipeline, que vai chamar o meu método que vai retornar a string definida aqui. Então agora, olha, usando o método de extensão addEndpointFilter, eu estou usando os recursos da interface e estou definindo uma condição, onde eu estou verificando o valor da chave secreta passada na query string do request e vou verificar se ela não contiver a palavra não sei, eu vou retornar um bad request. Caso contrário, eu vou continuar a execução e aí eu vou exibir aqui, ó, o texto usando filtros nas Minimal API. Então aqui tem um exemplo de utilização. Isso mostra que eu posso aplicar filtro antes da execução do endpoint, como eu estou fazendo aqui, posso aplicar depois e também posso provocar um curto-circuito, que seria eu desabilitar um endpoint, encerrar um endpoint. Eu vou mostrar isso logo a seguir. Então aqui eu estou aplicando um filtro antes da execução do endpoint e estou obtendo aqui do meu request e definindo uma condição que eu só vou executar e exibir o retorno aqui se no request eu enviar uma string que contiver aqui não sei. Então eu vou executar e nós vamos ver isso funcionando. Então olha, eu vou clicar agora aqui, ó, no endpoint, vou dar um tryout, vou colocar a chave secreta, ó, não sei. Então ele vai executar normalmente, ó, usando filtros nas Minimal APIs. Então agora eu vou remover aqui e vou colocar aqui qualquer outra palavra, teste. E agora eu vou executar. Então agora o filtro não vai permitir a execução do retorno da minha string ali, ó. Olha aqui, ó, bad request. Então é assim que funciona. Uma das possíveis utilizações do filtro, né? Agora eu vou mostrar um exemplo de um curto-circuito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui um novo endpoint. Então, ó, eu estou definindo uma rota aqui que eu chamei de curto-circuito e aqui um texto que nunca vai ser executado. E ó, eu estou definindo aqui o método de extensão e esse short-circuito aqui é uma classe que eu vou implementar aqui. Então, ó, eu estou implementando a interface EndpointFilter, o método invokeAsync e aí eu estou retornando aqui, ó, curto-circuito. Então, qualquer request que eu fizer aqui vai me provocar o retorno desse JSON aqui, ó. Então isso nunca será executado. Então executando aqui, ó, nosso projeto novamente, temos aqui os endpoints, ó, curto-circuito. Eu vou dar um tryout, a hora que eu mandar executar, ó, ele me retorna esse JSON e sempre vai fazer isso. Então esse seria um exemplo de implementação de um filtro para causar um curto-circuito no endpoint, encerrar um endpoint. Outro recurso interessante que foi implementado aqui nas Minimal APIs é o upload de arquivo. Então agora fazer um upload de um arquivo é muito simples. Basta mapear um endpoint post, map post, né, para receber um inform file. Então eu vou criar aqui, ó, um endpoint que vai fazer exatamente isso, ó. Upload, ó, ele recebe um inform file. Lembrando que esse inform file aqui ele representa um arquivo enviado no HTTP request e ele contém informações sobre o arquivo enviado, o content type, o tamanho do arquivo, dentre outras informações. Então aqui, ó, nessa rota upload, agora você vai ver que com uma única linha de código eu estou definindo aqui, ó, que eu vou abrir um arquivo existente
e criar um arquivo com esse nome aqui, ó, eu estou usando aqui o tics do datetime para gerar um nome aleatório. E como eu não defini um local, ele vai salvar na raiz do projeto. E aqui eu estou usando o copy to async, que vai ler de forma assíncrona os bytes do arquivo e vai gravar num outro stream. Ele grava de um stream no outro. Então, ó, se você executar agora aqui o nosso projeto, nós vamos ver o upload funcionando, ó, com uma única linha de código. Eu vou clicar em upload, olha aqui, ó, multipart /form data, vou dar o tryout, olha aqui, ele me abre aqui o botão procurar, vou selecionar um arquivo, ó, vou abrir, ó, ele me dá o nome do arquivo. Quando eu clico em executar, ó, se eu vim aqui no meu projeto, olha aqui o arquivo que ele gerou, ó. Esse aqui é o nome dele aleatório que foi gerado na raiz do projeto. Se eu quiser melhorar isso, eu posso fazer o seguinte, ó. Vou criar agora um outro map post que eu chamei aqui, ó, upload arquivo. Está recebendo inform file. Só que agora aqui eu estou fazendo um tratamento mais robusto, né? Eu vou criar uma classe aqui estática, cria caminho do arquivo temporário, onde eu vou fazer o seguinte, ó. Na verdade, eu estou definindo um método, né? Não é uma classe, é um método que está retornando uma string. Então, ele define o nome do arquivo. Aqui eu estou definindo que eu vou criar aqui no meu projeto um diretório temp, dentro dele uma pasta uploads. Estou verificando se esse diretório existe, se ele não existe eu vou criar. E aí, eu estou montando o caminho completo do arquivo com o nome gerado aqui, com o diretório criado aqui. Aqui eu vou criar um stream, né, para leitura e gravação. Vou dar o copy to async e vou retornar aqui que o arquivo foi enviado com sucesso. Nessa rota upload arquivo. Então, ó, executando, eu vou ter esse resultado. Upload arquivo. Vai fazer a mesma coisa que o upload, só que aqui o tratamento está sendo mais robusto. Olha aqui, ó. Vou salvar aqui, ó, esse arquivo. Vou executar. Olha aqui, ó, arquivo enviado com sucesso. Se eu vim aqui no meu projeto, ó, ele criou a pasta temp, uploads. Está o arquivo gerado aqui, ó. Aqui eu coloquei a extensão TMP, ó. Se eu quiser enviar mais de um arquivo, basta eu receber, ao invés de iform file, receber iform file collection, por exemplo. Vou definir um outro endpoint aqui, ó, que eu estou chamando upload arquivos. Estou recebendo o inform file collection. Então aqui eu vou receber uma coleção de arquivos, vou dar um for each nesses arquivos e vou aplicar o mesmo tratamento. Vou criar um caminho para o arquivo temporário, vou dar um open write, vou dar um copy to async e vou retornar arquivos enviados com sucesso. Então, ó, executando aqui, ó, eu vou ter o seguinte resultado, ó, upload arquivos. Então aqui eu vou dar um tryout. Então, ó, eu vou add stream item, ó, vou mandar ele procurar, vou selecionar aqui um, vou selecionar aqui outro e vou selecionar aqui outro. Posso enviar quantos arquivos eu quiser aqui. Vou clicar em execute, olha aqui, ó, arquivos enviados com sucesso. Se eu abrir aqui, ó, dentro da minha pasta temp uploads eu tenho os arquivos enviados, ó, com o nome aleatório gerado aqui pelo meu método cria caminho arquivo temp. Outra novidade, embora seja muito simples, é o recurso Array Binding, que permite acessar múltiplos valores em uma query string que serão capturados e inseridos no array de string. Por exemplo, ó, eu vou definir aqui um novo endpoint, mostrando esse recurso. Ó. Então, estou definindo aqui uma rota procurar, estou definindo aqui um array de string. Ó. E aqui eu posso informar, e estou esperando aqui receber 3 parâmetros que vão ser capturados e vão ser inseridos aqui nesse array de string. Então, olha, quando eu executar, eu vou informar 3 parâmetros, ele vai me exibir aqui os valores. Ó, executando, eu tenho aqui, ó, procurar, vou dar um tryout e vou adicionar as strings. Ó, vou colocar aqui, ó, string 1, vou adicionar a segunda. Eu tenho que enviar 3, né? String 2 e vou informar a terceira. Colocar a última string. Vou clicar em execute e olha aqui, ó, nomes string 1, string 2, última string. Ele capturou da query string e inseriu num array de string para mim. Tá? Esse seria o array binding. E para concluir aqui as funcionalidades, eu posso usar agora também, tenho a possibilidade de usar o atributo asParameter. Eu uso esse atributo para mapear automaticamente os parâmetros de consulta em um objeto, sem a necessidade de eu ter que fazer um mapeamento personalizado, que antes era feito usando o bind async e o try parse. Por exemplo, eu vou definir aqui, ó, um endpoint
onde eu estou definindo aqui, ó, uma rota a buscar, ó, o atributo asParameter, e estou definindo um tipo. Então esse livro aqui representa uma classe que eu vou criar aqui, ó. Então eu vou mapear, usando o asParameter aqui, ó, os parâmetros de consulta que eu vou enviar aqui, que vão ser o autor, o título e o ano. Uma string, outra string e um int. E usando o asParameters aqui, ó, eu vou receber esses parâmetros e vou exibir, ó, o título, o autor e o ano. Então, ó, ele infere o tipo e espera receber os parâmetros e obtém os parâmetros da query string. Então, executando aqui, ó, no endpoint buscar, eu vou ter o seguinte resultado. Ó. Eu vou em buscar aqui, ó, ele me abre aqui para me informar o autor. Vou colocar aqui, ó, Robert Martin, o título, Clean Architect e o ano 2019. Martin, Robert C. Martin, né? Clicando aqui em Execute, ó, observe que ele exibiu aqui, ó, o título, o autor e o ano. Exatamente como eu estava prevendo que acontecesse. Então, ó, ele inferiu o tipo, mapeou automaticamente as propriedades do tipo aqui livro, que foram definidas aqui nesse objeto, né, do tipo info, que é do tipo livro, e eu não precisei fazer nada, apenas recebi aqui e exibi os valores. Então, esses são alguns dos novos recursos das Minimal APIs disponível a partir do NetSet. Até a semana que vem, se Deus quiser.